Urgente. Tentativa de assassinato contra Trump. Aqui vamos nós. O FBI já está investigando o caso. Algo chocante surgiu. Enquanto isso, a América explodiu em protestos. Donald está sendo demolido. Essa escala nunca aconteceu antes. Será este o fim do chefe da Casa Branca? E também uma explosão de granada sobre o cortejo de J.D. Vance. Tudo isso a seguir, assista até o final. Sejam bem-vindos. Este é a Ucrânia Hoje com Renata Slanov. Últimos acontecimentos. Sensação: nova tentativa de assassinato contra Trump. O Serviço Secreto dos Estados Unidos, responsável pela proteção do chefe da Casa Branca, descobriu um ponto de sniper suspeito, de onde é possível ver o local de desembarque do chefe de estado do avião. Foi informado que um estande de caça foi encontrado próximo ao Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida. O FBI está investigando a descoberta, mas afirmou que, por enquanto, não é possível associar o estande encontrado a nenhuma pessoa. Não havia ninguém no local. O FBI assumiu a liderança da investigação, direcionando recursos para coletar todas as evidências e utilizando nossas capacidades de análise de dados de telefones celulares. Ao mesmo tempo, uma fonte do jornal nas Forças de Segurança informou que a polícia local descobriu quando o estande foi instalado. Parece que ele apareceu lá há meses e até agora não havia chamado atenção. Enquanto isso, a América explodiu em protestos. Estão derrubando Trump. Em todos os 50 estados americanos, assim como no Canadá, México e países europeus, aconteceram manifestações contra a política do presidente dos Estados Unidos sob o lema "Não aos reis". Segundo os organizadores, quase 7 milhões de pessoas participaram dos protestos nos Estados Unidos. Em Nova York, as ruas e entradas do metrô estavam tomadas por manifestantes com cartazes que diziam: "Democracia, não monarquia, a Constituição não é opcional. Bilionários estão destruindo os Estados Unidos, acabem com o regime", e outros. Manifestações aconteceram em Washington, Boston, Atlanta, Chicago, Los Angeles, Pittsburgh e outras cidades. Esse movimento não é um protesto isolado. É um coro crescente de americanos que não querem ser governados. Trump pode até querer uma coroa, mas neste país não existem reis. Os protestos aconteceram em meio ao fechamento parcial do governo, operações do Serviço de Imigração e discussões sobre o envio de tropas federais para as cidades. Antes das manifestações, apoiadores de Trump acusaram os manifestantes de ligação com movimentos de extrema esquerda e condenaram o ato, que chamaram de comício de ódio contra a América. O próprio Trump já reagiu a esses protestos em massa. Só que ele escolheu um jeito bem curioso. Publicou um vídeo gerado por inteligência artificial, no qual ele pilota um caça com uma coroa na cabeça e joga um líquido marrom, parecido com fezes, nos participantes do protesto Não aos Reis. Mas esses não são os únicos problemas para o governo dos Estados Unidos. Por exemplo, a comitiva de J.D. Vance foi danificada por destroços de um projétil. Durante a celebração dos 250 anos do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, um projétil de artilharia explodiu antes do previsto. Estilhaços caíram sobre a motocicleta de segurança do vice-presidente Vance e um carro da patrulha rodoviária da Califórnia que estava no comboio. Não houve vítima e o tiroteio foi interrompido imediatamente. Urgente. Paralisação dos Estados Unidos. A Casa Branca está paralisada e autoridades estão tirando férias em massa. A ajuda militar para a Ucrânia está em pausa e a entrega-chave de armas estão ameaçados. Será que os dados podem não chegar a tempo? Os jogos políticos de Trump e o caos no Congresso criam um efeito dominó que pode virar toda a estratégia das Forças Armadas da Ucrânia e mudar o rumo da guerra. Confira todos os detalhes das consequências chocantes. O primeiro chatidão em 7 anos. O governo dos Estados Unidos paralisou parcialmente suas atividades. Cerca de 750 mil funcionários federais serão colocados em licença por tempo indeterminado ou terão que trabalhar sem receber. Cada dia de paralisação do governo vai custar aos Estados Unidos aproximadamente 400 milhões de dólares.
Toda essa confusão é por causa dos conflitos orçamentários entre republicanos e democratas. Eles não conseguiram chegar a um acordo sobre como distribuir o orçamento federal, especialmente em relação à tributação e à saúde. Basicamente, os democratas exigiram a prorrogação dos benefícios médicos para 24 milhões de americanos, além do aumento dos subsídios para o setor. Os republicanos consideraram essas exigências como uma tentativa de agradar os eleitores e se recusaram a ceder. A cereja do bolo para essas negociações já complicadas foi este vídeo aqui. Após uma reunião infrutífera com os democratas, o presidente da superpotência postou o seguinte em suas redes sociais: se oferecermos assistência médica gratuita a todos esses imigrantes ilegais, talvez consigamos atraí-los para o nosso lado, e eles poderão votar em nós. Neste vídeo, criado com a ajuda de inteligência artificial, usando um sombreiro e bigode, aparece o líder da minoria na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries. E a voz falsa supostamente pertence ao senador Chuck Schumer. Trump foi acusado de racismo, e seu partido, que embora controle ambas as casas do Congresso, não tem votos suficientes para aprovar o projeto de lei de gastos, não encontrou apoio entre os democratas. Como resultado, o Senado rejeitou o projeto de lei de financiamento de curto prazo, que garantiria o funcionamento do governo. A sessão do Senado está encerrada até às 10 horas da manhã de amanhã. Enquanto os representantes dos partidos jogam a culpa uns nos outros, os jornalistas esclarecem como o chatidão vai afetar a vida dos americanos comuns e dos visitantes do país. Por exemplo, o Departamento de Transportes dos Estados Unidos já declarou que mais de 11 mil funcionários da Administração Federal de Aviação serão colocados em licença forçada e mais de 13 mil controladores de voo vão trabalhar sem receber. Isso sem contar que já existe um déficit de cerca de 4 mil desses profissionais no setor, o que significa que o tráfego aéreo vai ficar ainda mais lento. A Associação de Viagens dos Estados Unidos, que representa companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos e outras empresas do setor de turismo, afirmou que um shutdown parcial do governo federal dos Estados Unidos vai custar ao setor turístico do país cerca de $1 bilhão por semana. Esse já é o 15º shutdown do governo desde 1981, o mais longo da história dos Estados Unidos durou 35 dias, de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump. Naquela época, republicanos e democratas discutiam sobre o financiamento da construção do muro na fronteira com o México. E embora os políticos pintem um futuro sombrio, os cientistas políticos acham que eles estão exagerando. Esses chutões financeiros parecem estar sempre no limite, mas um país tão rico quanto os Estados Unidos não pode realmente estar à beira do colapso, dadas as condições de liderança, econômicas, políticas e militares. É um tipo de teatro que os deputados encenam o tempo todo junto com o presidente. Em suma, parece que tudo está difícil, mas no final, vou lhe contar um segredo. Há um final feliz. Eles deixarão que imprimam mais alguns trilhões de dólares e todos ficarão felizes. É por isso que agora estamos recorrendo aos Estados Unidos em busca de dinheiro de forma muito discreta, ou até mesmo parando completamente, porque o dinheiro vai irritá-los. É preciso haver uma pausa de exatamente uma semana para que eles cheguem a um acordo. Globalmente e dolorosamente. Analistas dizem que a paralisação no exterior terá pouco impacto na Ucrânia e em sua capacidade de resistir à agressão russa. Em particular, porque após sua chegada ao Salão Oval, Donald Trump transferiu o fardo financeiro dessa área para os europeus e os gastos dos Estados Unidos em ajuda ao exército ucraniano são todos baseados em acordos de longa data para o ano orçamentário que está prestes a expirar. Enquanto coisas inacreditáveis acontecem nos Estados Unidos, Trump parte para cima de Putin. Os Estados Unidos estão transferindo seu cenário de ataque do Hamas para a Ucrânia. Isso nunca aconteceu antes. Os Estados Unidos tiraram um trunfo da manga. Como Washington vai colocar Moscou de joelhos? Veja todos os detalhes chocantes. Paz pela força. É assim que caracterizam o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza. O presidente americano conseguiu, afinal, alcançar a paz no Oriente Médio. E embora ainda haja muito trabalho pela frente, o Hamas não pretende se render tão facilmente. Esse foi o triunfo de Trump. Agora ele anuncia que os Estados Unidos vão se concentrar na resolução da guerra na Ucrânia. Trump não quer perder tempo à toa. Ele está empolgado agora e quer seguir em frente. Ele está determinado a realizar novos feitos pacificadores. Que Deus ajude. Qual é, afinal, a essência da doutrina de Trump? O Hamas foi influenciado pela pressão. É justamente essa lição, como escreve o Wall Street Journal, que Trump precisa tirar da resolução do conflito no Oriente Médio. A lição sobre a necessidade de exercer pressão.
Para parar as hostilidades na faixa de Gaza, Trump pressionou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enquanto Catar, Egito e Turquia, por sua vez, influenciavam Hamas, ameaçando limitar o apoio diplomático ao grupo. Ao mesmo tempo, a operação militar de Israel na faixa de Gaza continuava. Uma pressão semelhante sobre a Rússia por parte de Trump ainda não aconteceu. E embora os Estados Unidos tenham imposto altas tarifas contra a Índia, parceira comercial de Moscou, não houve novas sanções contra a Rússia. Mas agora os especialistas estão otimistas. Isso inspira feitos pacificadores. Isso é óbvio. Ele já anunciou que vai se dedicar ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Afinal, tanto a guerra na faixa de Gaza quanto a guerra russo-ucraniana são questões diretamente ligadas à reputação política de Trump. E aqui existe um impulso positivo que pode ser aproveitado. E o fato de isso inspirar Trump é óbvio. A mídia ocidental também acredita que, após o acordo entre Israel e o Hamas, Trump pode aumentar a pressão sobre a Rússia. Um bom sinal são também as próprias declarações de Trump sobre sua intenção de se envolver na guerra russo-ucraniana. E ainda tem um encontro entre os líderes ucraniano e americano, que deve acontecer já no dia 17 de outubro em Washington. Zelensky está indo para os Estados Unidos. Zelensky já confirmou, Trump confirmou, e nossa equipe já foi preparar a visita. Bom, não dizem que vai acontecer, mas já adianto, negociações de paz. O encontro é importante. Não são questões técnicas, não é só dinheiro, tomahawks. Isso faz parte dos acordos de paz. Os tomahawks são algo que pode levar a paz mais rápido, fazer a Rússia sentar à mesa de negociações. E, nesse caso, o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza pode se tornar o precedente necessário que ajudará a encerrar a guerra na Ucrânia. Pelo menos, em parte, na Europa esperam que Trump use a tática aplicada em Gaza para deter a agressão da Rússia. Isso dá a Trump enormes oportunidades para resolver outros grandes conflitos. Agora ele se estabeleceu como um árbitro e pacificador eficaz. Para resolver a questão russo-ucraniana, Trump pode envolver o presidente da Turquia. Segundo o presidente americano, Erdogan é respeitado tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Ele é respeitado pelas pessoas e é meu amigo. Vocês entendem por que eu me dou bem com os fortes, mas não com os fracos. Trump diz que Erdogan pode nos ajudar no mundo. Trump gosta do Erdogan. E Erdogan, de modo geral, é um político que agrada ao Trump, tanto pelo seu comportamento quanto pela estrutura de poder que construiu. E Erdogan resolveu a questão da Síria. Agora, dizem jornais e canais do Telegram, o ditador sírio e assassino está sentado em Moscou jogando Sony PlayStation. Na verdade, quem está no comando na Síria agora são aqueles que lutaram ao lado dos rebeldes. Esse criminoso foi expulso e a Rússia perdeu sua influência. Erdogan pode ajudar aqui. Mas entre a guerra do Hamas com Israel e a guerra russo-ucraniana existe uma diferença fundamental, o chamado fator China. A China se tornou um parceiro econômico e político importante para a Rússia, e isso pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Se Trump conseguir envolver Pequim no apoio às negociações, a China pode se tornar o elemento-chave para convencer Putin a buscar a paz. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like e fique por dentro das notícias.